A revisão. Tem uma aula, se você caiu nesse vídeo, tem uma aula sobre MCU que eu fiz, tá? Expliquei todos esses conceitos, tudo que eu passei aqui. E agora eu vou passar para a resolução dos exercícios aqui, tá bom? Então, olha lá. Um dos grandes desafios para projetar um veículo será entender como será o comportamento do veículo em diferentes pistas e trajetórias para garantir segurança. Então, um veículo tem uma roda com 36 centímetros de diâmetro. Ele realiza uma rotatória de modo que as rodas internas à curva realizem uma trajetória circular de 4 metros de raio. Sabendo que os eixos contêm 1,3 metros de largura e que o veículo tem velocidade escalar constante igual a 36 km por hora, assinale a alternativa correta a seguir. Tá, então vamos lá. Pensa o seguinte. Você tem um carro, eu vou desenhar ele de cima, tá bom? Você tem aqui o seu carro, tá? E esse seu carro, ele vai fazer uma curva, tá bom? O que ele falou lá pra gente? Esse carro ele vai fazer uma curva, beleza? E essa trajetória ela é circular e ela tem um raio de 4 metros. E esse carro ele se move com o quê? Com uma velocidade constante igual a 36 km por hora. Transformando isso, dividindo isso por 3,6, né? Que é o fator de conversão, ela vai estar para cá com 10 metros por segundo. Tá bom? E daí o que acontece? Deixa eu só puxar esse carrinho aqui um pouquinho mais para cá, tá? Ele vai entrar na curva com 10 metros por segundo. Vou escrever isso daqui do lado para ficar um pouco mais fácil. V igual a 10 metros por segundo. O raio é igual a 4 metros. O que está acontecendo aqui, tá? Você tem os seus eixos, que eles têm 1,3 metros de largura, né? E as rodas, que têm 36 centímetros de diâmetro, seriam 18 centímetros de raio, ou 0,18 18 centímetros de diâmetro, 18 centímetros de raio. 0,18 metros de raio cada roda. Tá bom? O que vai acontecer, gente? Ele vai entrar nessa curva e os pneus de fora, eles vão percorrer, ó, essa trajetória aqui, tá bom? Ó, o pneu de fora, ele vem e ele vai percorrer essa trajetória. E o pneu de dentro, quando ele entrar, ele vai percorrer uma trajetória muito menor. Vocês concordam comigo, ó? Ele vai percorrer essa trajetória aqui de dentro. Quando o carro, ele de fato pegar e entrar nessa curva, né? Ele vai entrar aqui e ele vai girar, ó. E ele vai percorrer esse caminhozinho aqui. E os pneus de dentro, eles vão percorrer um caminho muito menor, tá bom? Então, olha lá. O que está acontecendo? Essas rodas, tá? Elas vão ter um giro diferente. Porque você concorda que a distância que uma das rodas, né, a roda externa, ela gira, ela é muito maior do que a distância da roda interna? Sim, tá bom? Então, as rodas internas e internas descreverão a mesma quantidade de giros para o usuário é o mesmo? Não, porque a velocidade delas vai ser diferente, tá bom? Então, vamos lá. As rodas externas vão girar menos? Não, as rodas externas elas vão girar mais, tá bom? E agora a gente precisa calcular o quanto essas rodas externas elas vão girar a mais do que as rodas internas, tá? Como que você vai fazer isso? Bom, você tem que levar em consideração que o raio, você não vai precisar de nenhum desses dados, tá? Até daria para pensar em MCU, mas você não vai precisar de nenhum desses dados. Você sabe que o raio maior é 4 metros, não é? E ele falou que a largura desses seus eixos é de quanto? 1,3, tá? 1,3. Então,
Se eu pegar essa distância aqui, ó, essa distância é de 1,3. Ou seja, se você pegar esse raio menor, quanto que vai ser esse seu raio menor? Esse seu raio menor vai ser de 4 menos 1,3, ou seja, 2,7. Então, quanto que a roda maior ela gira? A roda maior, ela vai girar o quê? 2πr maior. E a roda menor, ela vai girar quanto? 2π vezes o raio menor, tá bom? Quanto que é o seu raio maior? O seu raio maior é 4. Quanto que é o seu raio menor? 2,7, tá bom? Então, se você pegar, nesse caso aqui, e você dividir, ó, a sua roda menor, fizer uma razão, 2π vezes 2,7 dividido por 2π vezes 4, você vai obter o quanto uma roda gira mais do que a outra. Mentira, verdade. O 2π cancela com o 2π, e quanto que é 2,7 dividido por 4? Vai dar aproximadamente 0,68. O que isso significa? Isso significa que para cada giro da roda menor, a roda maior... para cada giro da roda maior, a roda menor gira 0,68. Ou seja, o que está acontecendo aqui, ó? Se você pega 1 menos 0,68, isso te sobra 0,32, que é igual a 32%. Se você pegar uma das rodas e comparar com as outras, uma das rodas ela vai girar 32% a mais do que a outra. Nesse caso, a roda não é a roda maior, né? A roda que percorre a distância maior, ela vai rodar 32% a mais, 32% a mais de giros ela vai fazer do que a roda que percorre o trajeto menor. Portanto, a resposta dessa daqui, letra A. Beleza? Deixa eu só jogar isso daqui um pouquinho mais para o canto para a gente ter espaço para fazer a outra questão. Tá, ele deu aqui na próxima questão um negócio, parece um coisa que você gira, aparentemente um acoplamento por correia aqui, não tenho como dizer muito, né? Tá, então ele deu esse desenho esquematizado, né? Você tem 3 engrenagens A, B e C. Engrenagem, esse tipo de acoplamento, é um acoplamento por quê? É um acoplamento por correia. Suponha que também que todos os dentes de cada engrenagem são iguais e que a engrenagem A contém 200 dentes. Tá. Esse esquema de dente eu não comentei com vocês. Mas imagina o seguinte. Se você tem uma roda, tá bom? E essa roda, ela tem 1, 2, 3, 4. Se os dentes eles são exatamente iguais e igualmente espaçados, você concorda que quanto maior a roda, mais dentes ela tem? Então, nesse caso, a quantidade de dentes ela é diretamente proporcional ao raio da roda. Então, quanto maior o raio, mais dentes ela vai ter. Tá? Então, se essa daqui, por exemplo, tiver 10 dentes, e essa aqui tiver um raio que é 2 vezes maior, ela vai ter 20 dentes. Então, quando ele der para você o dente, você pode considerar o dente como sendo raio. Não é bem isso, né? No fim das contas, não é bem isso. Mas se os dentes eles são todos iguais e igualmente espaçados, você pode considerar ele como raio, tá bom? Então, olha lá. A engrenagem A contém 200 dentes. Eu vou dizer que o raio do A igual a 200. 200 do quê? Foda-se. E gira no sentido anti-horário. Então, o que está acontecendo? Essa engrenagem, ela gira para onde? Para cá. Se essa engrenagem, ela gira para cá, no sentido anti-horário, essa engrenagem vai girar ao contrário, no sentido horário,
e essa engrenagem vai girar ao contrário no sentido anti-horário. Tudo bem? Você sempre tem essa alternância entre os acoplamentos por correia, tá? Então, ó, tá girando, essa daqui tá girando no sentido horário, isso daqui tá vindo para cá e tá puxando isso daqui. Peraí, ó, isso daqui gira para cá no sentido anti-horário, tá fazendo isso daqui girar, ó, ela puxa isso daqui para cá, tá fazendo isso daqui girar para cá. Se você gira esse troço aqui para cá, você estimula isso daqui a girar para cá, e enfim, tá? É isso daí mesmo. E ela tá girando a 40 RPM. 40 RPM é frequência. O que é RPM? Rotações por minuto, tá bom? Então, a frequência dela, ele quer o quê? Ele quer em RPM? Quer. Então, eu vou dizer que a frequência dela é igual a 40 RPM, tá? Você não precisa transformar nada em Hertz porque ele pediu em RPM. Já as engrenagens B e C contêm 20 dentes. Então, o raio do B é igual a 20 e o raio do C é igual a 100, tá bom? E é isso. Com base nos conhecimentos sobre o movimento circular, assinale a alternativa correta quanto à velocidade e sentido, tá bom? Então vamos lá. A engrenagem C gira a 800 RPM e sentido anti-horário. Bom, vamos escrever os sentidos aqui, né? Essa aqui gira em sentido anti-horário, essa daqui gira em sentido horário e essa daqui gira em sentido anti-horário. Então vamos lá. A engrenagem C gira a 800 RPM e sentido anti-horário. A engrenagem C gira sim em sentido anti-horário, eu só não sei se é 800 RPM. A engrenagem B gira em sentido horário. Verdade. A engrenagem B gira em sentido anti-horário. Não. A engrenagem C gira em sentido horário. Sim. A engrenagem C gira em sentido horário. Não. Tá bom? Então vamos lá. A gente já conseguiu, só olhando isso daqui, eliminar completamente as alternativas C e E. Tá bom? A gente não olha mais para elas. A gente só vai ter que descobrir agora qual é a velocidade, tá? Qual é a velocidade das engrenagens B e C? Como que eu vou fazer isso, gente? Pensa no seguinte, tá? Pensa no seguinte. Vou deixar isso daqui em cima, pá, beleza. É um acoplamento por correia, certo? Então vou apagar esse anti-horário, pá. Se é um acoplamento por correia, o que eu sei? Eu sei que a velocidade do A é igual à velocidade do B. E o que é a velocidade? A gente deduziu na aula que a velocidade é 2πrf. E isso é igual a 2πrf, certo? Tá. O 2π a gente pode simplificar, tá? O raio, esse RF, é igual ao raio delas, né? Então, o primeiro tem um raio de quanto? 200 vezes a frequência, que é quanto? 40. Isso é igual ao raio da outra, que é 20, vezes a frequência da outra, tá bom? Então, eu posso simplificar esse 20 com esse 200, isso vai dar 10 vezes 40, 400. Então, ela gira o quê? Com uma frequência de 400 RPM. Engrenagem B a 400 RPM. Então, aqui, engrenagem B gira a 40 RPM? Não, senhor, a letra B também está errada. Agora a gente vai ter que descobrir a velocidade do C, tá bom? Então vamos lá. Vamos comparar aqui o B e o C. Tá? A gente quer descobrir essa frequência que ele usa como velocidade, tá? A gente não sabe que a velocidade delas também é igual? Eu não posso dizer que a velocidade do B é igual à velocidade do C, porque eles giram sob um acoplamento por correia, e por correia a velocidade é igual? Sim. E a velocidade não é 2πrf? A gente já tinha discutido isso na outra aula? Sim. Então, 2πr do B vezes a frequência do B é igual a 2π vezes R do C
f do c. Então, o 2π eu posso mandar ele embora. Quanto que vale o raio do b? Raio do b vale 20. Quanto que vale a frequência do b? Frequência do b vale 400. Isso é igual a raio do c. Quanto é o raio do c? 100. Quanto vai ser a frequência do c, então? Se eu simplificar esse 100 com esse 400, jogar para cá dividindo, né? 400 dividido por 100 é 4. Então, 20 vezes 4 é igual a 80 RPM. Nesse caso, então, resposta certa, letra D. A engrenagem C gira a 80 RPM e sentido anti-horário. Beleza? Vamos para a próxima. 3. PUC, ó. Viu como cai isso daqui? Efeito Doppler. Olha lá, ó. Ué, no vestibular de inverno caiu também. Uma de efeito Doppler e MCU. Para estudar o efeito Doppler, 2 amigos resolvem fazer um experimento num velódromo. Um deles pedala uma bicicleta numa pista circular cujo raio é R. Na bicicleta estão acoplados um velocímetro que indica a velocidade de módulo constante V. Observa como ele fala módulo constante, não é uma velocidade constante, nunca. Sempre sempre um módulo constante, tá bom? E uma sirene que emite um som de uma frequência constante F0. Puta, eu vou ter que usar a fórmula de efeito Doppler aqui, será? Bom, enfim. Outro que permanece em repouso a uma distância do centro da pista igual a 2R, escuta o som da sirene com uma frequência aparente que varia de um valor máximo para um valor mínimo. Tá, gente, então, pelo que eu entendi, você tem aqui uma bicicleta, tá? E esse cara na bicicleta, ele pedala aqui numa pista, cujo valor é o quê? Cujo valor de raio é R. Então, esse cara vem, ele anda, ele anda, ele anda, ele anda, ele anda. Tá bom? Tá. Então, aqui, nesse caso, ele tem um amigo que está a uma distância desse centro da pista igual a 2R. Então, você pega, põe ele aqui a 2R de distância, um amigo, tá bom? Então, se você for parar para pensar, tá? Calma, deixa eu terminar de ler o enunciado, vai que tem mais alguma coisa. Considerando que os ouvidos do amigo que está em repouso e a trajetória da buzina estão no mesmo plano horizontal, o menor intervalo de tempo entre a percepção de F máximo e F mínimo em função de V e R é igual. Tá, então vamos lá. Ele quer o menor intervalo de todos. Então, o menor intervalo seria ele começando já em uma das posições em que esse F ou é máximo ou é mínimo. Essa frequência, gente, para quem não sabe no efeito Doppler, é aquele esquema de tipo, você tem uma ambulância aqui, essa ambulância ela tem uma sirene. E daí, você tá aqui, ó, tá? Você tá aqui, você é uma pessoinha que tá aqui, e essa ambulância passa perto de você. Ela tá com a sirene ligada, ela faz tá? Ela faz mais ou menos esse barulho. Quando ela tá mais perto de você, você tem uma frequência máxima, quando ela tá mais longe, você vai ter uma frequência mínima. Tá, e como isso se aplica aqui, né? Cara, nesse ponto, você concorda que é o ponto onde a frequência é máxima? Por quê? Porque a distância total entre ele e o amigo é de 3R. E onde vai ser o ponto, então, de distância... essa distância aqui é a mínima, né? Onde vai ser o ponto de distância máxima? Vai ser quando esse cara, ó, ele estiver lá do outro lado. Então, esse cara tá aqui, ó. E a distância para o amigo dele vai ser, então, olha lá, 4R. Beleza? Então, a gente tem que observar qual é o intervalo de tempo desse cara simplesmente entre essas duas posições. Entre a posição R e essa... Opa, desculpa. E essa posição aqui, tá? Mentira, eu acabei de reler o enunciado aqui, ó. E ele tá a uma distância do centro da pista igual a 2R, né? Então, se é uma distância do centro da pista igual a 2R, essa distância aqui é simplesmente R, né? Porque se a distância daqui é 2R, essa distância aqui é R. Beleza. O que mais que a gente tem que pensar aqui, então? Cara, qual é esse intervalo
de tempo, tá? Qual é esse intervalo de tempo? Vai ser um intervalo de tempo suficiente para ele andar. Ele quer o menor intervalo de tempo entre a percepção de f máximo e f mínimo. Então ele quer justamente esse tempo que ele vai demorar para sair de uma extremidade e chegar em outra. Apesar, não, gente, olha aqui. Eu fui fazer uma conta e deu errado, porque eu tô considerando que a frequência máxima e a frequência mínima vão ser nesses pontos. Mas na realidade não, tá? Essa frequência máxima, nossas questões de física da PUC são meio foda mesmo, tá? Essa velocidade, essa frequência máxima, essa frequência mínima vai acontecer quando esse vetor ele for tangente e for lá no outro sentido. Então, se você tem esse cara aqui, ó, quando ele tá pra cá, ó, pra cá, essa frequência, ela é mínima. E quando ela tá, por exemplo, voltando aqui, essa frequência, ela vai ser máxima, tá bom? Por teorema de círculo, você diria que esse ângulo aqui é de 60, esse outro ângulo aqui também é um ângulo de 60, quer dizer, ao contrário, né? Opa, olha lá. O ângulo de tangência aqui, né? Pra cá, esse ângulo que ele enxerga, vai ser de 60 e esse ângulo aqui também de 60, né? Então, nesse caso, qual que vai ser a distância percorrida entre esses dois pontos? Vai ser justamente esse arco entre esses dois ângulos de 60. E que arco é esse? Bom, 60 com 60 vai ser um arco de 120 graus, que se você escrever em radiano, ele é exatamente a mesma coisa que 2π sobre 3. Então essa é a distância que ele vai andar. Nesse caso, se você for pela definição do que é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se você isolar o ΔT e joga ele para cá, multiplicando, e a velocidade para cá dividindo, esse intervalo de tempo vai ser o ΔS, então 2π sobre 3 pela velocidade, tá bom? Então, 2π sobre 3, que é o ângulo que ele anda, vezes a velocidade que está aqui embaixo. A resposta estaria... Ué, por que não? Verdade, né? Tem o raio. Se ele anda, o comprimento seria 2πr, mas a gente tem esse espacinho, você tem que multiplicar isso pelo raio, né? A distância que ele anda é igual ao ângulo vezes o raio. Então, esse arco percorrido aqui vai ser o ângulo 2π sobre 3 vezes o raio. Então, falta um raio aqui. Então, a resposta fica na letra B. Mas é uma questão bem difícil. Eu não sei se numa hora de um vestibular, por exemplo, eu conseguiria ter esse raciocínio e lembrar dessa teoria pensando ali no efeito Doppler. Enfim. Eu vou pular 4 porque é uma questão discursiva, eu acho que vai dar bastante trabalho pra gente fazer. E aqui, ó, mais uma questão da PUC agora. Continuando. Os novos caças suecos adquiridos pela Força Aérea Brasileira têm a capacidade de realizar manobras que exigem... Então, eles podem atingir uma velocidade máxima de 2.400 km por hora. E daí o caça ele tem uma autonomia de 1.300 km quando completamente carregado e 4.000 km quando ele não está carregado. Durante testes para pilotar, os pilotos foram submetidos a acelerações centrípetas 9 vezes maior do que a aceleração da gravidade. Considere que a aceleração centrípeta sobre a qual tratar representa o limite máximo suportado sem que eles percam a consciência. Em uma simulação de combate, o motor exige que o piloto do Gripen realize uma curva de raio 1.000 metros para interceptar o alvo. Tá. Com base nas suas limitações fisiológicas e nas limitações técnicas, o piloto informa a torre que a manobra. Tá. Então vamos lá.
Deixa eu ver o que ele tem aqui. Tá, aceleração centrípeta. Tá, uma simulação de combate velocidade máxima. Então, ele tá em velocidade máxima, né? Então, nessa velocidade máxima, ele pode atingir 2.400 quilômetros por hora. Então, seria 2.400 se eu pegar e dividir isso aqui por 3,6. Não, vou manter ela em quilômetro por hora, eu acho, que não vai dar uma divisão exata, né? Tá. Então, a autonomia aqui pra gente eu acho que não faz muito sentido. Ele disse que o raio da curva que ele tem que fazer é um raio de 1.000 metros para interceptar, né? E ele falou que o piloto ele pode suportar uma aceleração centrípeta 9 vezes maior do que a aceleração da gravidade. Então, qual que é a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é dada por por v ao quadrado sobre r, certo? Então, vamos lá. Se ele pode suportar uma aceleração centrípeta de 9 vezes a gravidade, e a gravidade é 10, a aceleração centrípeta que ele pode suportar é de 90. E se o raio dessa curva aqui é de 1.000, né, 1.000 metros, que velocidade é essa, né? Então vamos lá, vamos jogar esse 1.000 para cá, multiplicando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar isso e vou dividir, vai ficar 900 vezes 100. Isso é igual a v quadrado. Por quê? Porque eu posso jogar isso em forma de raiz para cá, né? E a raiz de 900 é 30 vezes a raiz de 100, que é 10. Então, essa velocidade é igual a quanto? 300 metros por segundo. Tá bom? E daí, ele tinha uma velocidade de quanto? 2.400 quilômetros por hora. Então, qual é a velocidade máxima que esse cara pode fazer essa curva? 300 metros por segundo, certo? 300 metros por segundo, se a gente multiplicar isso aqui por 3,6, que é o fator de conversão, a gente vai chegar em 1.080 quilômetros por hora. Essa daqui é a velocidade máxima que o piloto pode executar essa curva. Então, se ele estava a 2.400 e ele caiu para 1.080, ele teve que reduzir a velocidade em lá 60%. Mais ou menos por aí, tá? Então, é executável, mas precisará reduzir em 10? Não. É executável em velocidade máxima? Não. É executável, mas precisará reduzir a velocidade em mais de 50%? É isso daí, né? Porque se você reduz em 50%, você iria para 1.200. Você ainda precisa cair mais 120 km por hora. Então, seria 55, 2.400, 55... deixa eu pensar. Você teria que reduzir 55%, né, a sua velocidade para chegar aqui. Você pode montar uma regra de 3 ou fazer a razão, enfim. Mas é isso daí, você vai precisar reduzir essa velocidade em mais de 50%, cerca de 55%, tá bom? Então, vamos lá. 6. Um caminhão transporta um bloco de mármore de 4.000 kg por uma estrada plana e horizontal, e num dado instante sua velocidade é de 20 metros por segundo. O bloco não está amarrado, considere o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a carroceria igual a 0,4 e a aceleração da gravidade igual a 10. Tá. Então vamos lá. Necessitando parar o caminhão em menos de 50 metros, o bloco escorregará em direção à cabine do motorista. Eu só não sei por que isso aqui se encaixa em MCU, né? A última coisa aqui é MCU, né? Bom, enfim. Necessitando parar o caminhão em menos de 50 metros, o bloco escorregará em direção à cabine do motorista. Bom, a gente teria que descobrir se a força de aceleração desse bloco vai vencer a força de atrito, né? Porque você tem lá um caminhão
né? Imagina que isso aqui é um caminhão. E você tem aqui a cabine do seu motorista, pá. E você tem aqui atrás uma caixa, tá bom? Esse caminhão, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo para frente, né? E se ele quiser frear, o que vai acontecer? Se essa caixa também está se movendo para frente, no momento em que ele frear, a caixa, que não está amarrada pelo enunciado, ela vai continuar o movimento. Então ela vai escorregar para cá. Mas tem uma condição para isso acontecer. Para essa caixa escorregar, ela tem que vencer o coeficiente de atrito estático entre ela e o chão, tá bom? Então, assim, a velocidade dele é 20 metros por segundo. A velocidade, essa aqui é a velocidade inicial, né? A velocidade final, se ele vai parar, 0 metros por segundo, certo? O que mais que a gente sabe aqui? Bom, eu acho que, de modo geral, é isso que a gente vai precisar saber, né? Porque se o bloco de mármore ele tem 4.000 quilogramas, se você multiplica isso aqui pela força da gravidade, ele tem um peso de 40.000 newtons. E se a gente considerar a força de atrito, qual é a força de atrito? A força de atrito é igual a μ vezes a normal. A normal é 40.000 e o μ é quanto? É 0,4, né? 0,4, então 4 sobre 10, né? Posso simplificar isso com um zero. 4 vezes isso daqui, essa força de atrito, ela vai ser igual a 16.000 newtons, tá bom? Então, no fundo, o que a gente está fazendo? A gente vai ter que descobrir se a força para o caminhão parar vai vencer esse FAT 16.000 newtons. Você sabe também que ele quer parar em 50 metros. Então, olha lá. O seu ΔS é igual a 50. Então, olha lá. A gente pode jogar isso daqui numa fórmula de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Quanto que vale a velocidade ao quadrado? Bom, a velocidade final vale 0, porque ele quer parar. V0 ao quadrado é 20 ao quadrado, que é 400, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes o ΔS. Quanto ao ΔS? 50. Então, 2 vezes 50 é 100, joga esse 400 lá para o outro lado, menos 400, simplifica os dois zeros, a gente descobre que essa aceleração, então, é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. E se eu jogar na fórmula da força, força igual a massa vezes aceleração, essa força vai ser igual à massa do bloco, que é 4.000 vezes a aceleração, que é 4. Então, essa força, 16.000 newtons, é igual o FAT. Então, ela vai romper essa barreira e o bloco escorregará. Porque se ele quer em menos de 50 metros, em 50 metros é exatamente isso. Em menos de 50 metros ele vai precisar frear mais. Então, o bloco acelerará em direção à cabine do motorista. A carroceria exerce uma força vertical sobre o bloco de módulo igual a 40 kN. Então, seria 40.000 newtons. Essa aqui é a força normal, que a gente calculou já do bloco. Se ele tem 4.000 quilogramas vezes 10 metros por segundo, essa força é de 40.000. Então, isso daqui está certo. Se num certo instante o caminhão necessitar parar, o trabalho realizado sobre o bloco será igual a menos 160 kJ. Bom, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Só que ele não falou qual o deslocamento, qual a distância que esse caminhão precisa andar para ele parar. Então, nesse caso, eu posso pensar no trabalho como a variação da energia cinética. Qual a energia cinética dele no momento em que ele para? 0. Então, o trabalho vai ser simplesmente a energia cinética dele no momento em que ele está andando, certo? Então, o que é energia cinética? É
mv² sobre 2. Qual que é a massa? Vai ser 4.000. E qual a velocidade dele? A velocidade dele é 20² 400. Então, multiplicando esses caras, se eu simplificar isso com isso, vai dar 200. Esse trabalho vai ser, então, 8, 1, 2, 3, 4, 5 joules, tá bom? Então, essa daqui está errada, tá falando que é 160, esqueceu de dividir por 2 ali, beleza? A força resultante exercida pela carroceria sobre o bloco tem direção vertical quando o caminhão está acelerado. Não, né? Não. E a 16, para percorrer com segurança uma curva com um raio de 225 metros, de modo que o bloco não escorregue lateralmente, a velocidade do caminhão deve ser menor ou igual a 30 metros por segundo. Bom, então a gente quer descobrir justamente essa velocidade, certo? O que relaciona raio e velocidade? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. E qual que é a aceleração para esse bloco escorregar? A gente já tinha calculado ela lá em cima, que era 4, né? E qual que é esse raio? 225. Joga esse cara para lá multiplicando, velocidade ao quadrado é igual a 900. Então, a velocidade é simplesmente igual a 30 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima em que o caminhão pode fazer essa curva sem o bloco escorregar. Então, a velocidade do caminhão deve ser menor ou igual a 30 metros por segundo. Corretíssimo. A soma aqui ficaria 19. Beleza? Próxima. Sobre o movimento dos corpos, assinale o que for correto. A trajetória retilínea ou curvilínea descrita por um corpo depende do sistema de referência adotado. Sim, claro, né? Tudo depende da referência. No movimento circular uniforme, as acelerações tangencial e centrípeta são nulas. Olha lá, o que eu bati muito na primeira aula de MCU. A aceleração tangencial é nula? Sim, de fato. O módulo da velocidade não muda. Mas a aceleração centrípeta é nula? Não. Todo movimento circular tem aceleração centrípeta, tá bom? Então essa aqui está errada. Fisicamente, o ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram no estudo de determinado movimento. Verdade, tá bom? O ponto material, a gente divide, né, o estudo em pontos materiais e pontos extensos, né? Um ponto material é simplesmente um ponto que... eu vou quase que copiar o que ele falou, né? Mas é literalmente isso. O ponto material é quando, por exemplo, você vai fazer uma conta e a dimensão dele não interfere. Então você fala o seguinte, ó. Você tem um ponto aqui que está se movendo a 20 metros por segundo. Qual que é a massa nesse corpo? Qual que é sei lá, qual que é o tamanho desse corpo aqui, ó? Não sei, não faz diferença, tá? Agora, por exemplo, quando você fala de um caminhão, o caminhão, ele tem lá 30 metros de comprimento. Quando você estuda o movimento desse cara, você precisa considerar esses 30 metros. A gente fala que esse cara aqui é um corpo extenso. Claro que tudo isso vai depender do referencial que você está olhando, tá? Por exemplo, se você tá vendo o movimento de uma formiga, essa formiga, ela é um corpo extenso ou essa formiga é um ponto material? Depende. Se você estiver, por exemplo, observando essa formiga com o seu olho, provavelmente ela vai ser um ponto material. Mas se você estiver observando ela com um microscópio, em que essa formiga é um dos maiores corpos que você está observando no microscópio, você está comparando ela com outras coisinhas muito pequenas, e a formiga ela é muito grande, então ela vai ser um corpo extenso. Então tudo vai depender do referencial. Mas quando a gente faz o estudo de um ponto material, é justamente aquele ponto em que as dimensões não vão interferir nesse fenômeno. Um exemplo talvez um pouco mais palpável é você olhando para um elefante. Você fala assim, o elefante é um corpo extenso ou é um ponto material? Depende. Depende. Se você tiver com um elefante aqui na sua frente, na sua sala, bom, o elefante vai ser um corpo extenso. Ele não é desprezível de jeito nenhum, ele tá até perceptível demais. Agora, se você pega e você vai lá na Lua e você vai ver o movimento de um elefante,
Cara, o elefante vai ser um pontinho, é um ponto material. A dimensão dele não faz diferença, tá? No seu estudo. Então é mais ou menos por aí. Movimento retilíneo uniforme, o valor da tangente trigonométrica no gráfico é x por t, então distância pelo tempo, fornece o valor da aceleração. Cara, não, né? A aceleração quer dizer, ó, na verdade, esse tipo de questão me. Peraí, ó. Pensa o seguinte: você tem um gráfico da posição pelo tempo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, tá? Porque o gráfico da posição pelo tempo, ele seria mais ou menos assim, né? Então, o valor dessa tangente não fornece a aceleração, porque a aceleração do corpo é nula. Agora, se você tem um gráfico, por exemplo, que é assim, e essa tangente vale zero, então, de fato, a aceleração é zero, né? Mas nesse caso, não, o gráfico ele tá aqui, a tangente do seu ângulo tá aqui, é uma tangente que é maior do que zero, então nesse caso, como o movimento retilíneo uniforme é um MRU, né? Não tem aceleração igual a zero, essa questão tá completamente errada. Um carro faz uma viagem de Ponta Grossa a Curitiba e fica 10 minutos parado. Para calcular sua velocidade média, deve-se descontar? Não. Quando você vai calcular a velocidade média, você nunca desconta o tempo em que o bloco fica parado. A gente provavelmente deve ter comentado isso na resolução dos exercícios de MRU e MRUV, tá? Né? No MRU, então, quando você vai calcular a velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT, essa sua variação de tempo é a variação de tempo total, tá bom? Então, o carro ficou parado 20 minutos, o cara tá fazendo uma viagem de 12 horas, ele parou 10 minutos pra mijar. Foda-se, não interessa, tá? Você vai contar esses 10 minutos dentro da sua viagem, né? Então, a soma aqui seria 5. O texto para a próxima questão, tá? A posição média de um satélite geoestacionário em relação à superfície terrestre se mantém devido a... Cara, isso aqui é muito legal. Eu que fui para a Olimpíada de Astronomia, a gente viu muito isso, a questão de satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário, cara? É aquele satélite em que a velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular na Terra. Então, por exemplo, você tem esse satélite que está olhando a Terra aqui. Cara, quando a sua Terra gira, o satélite gira junto com ela. Ele faz isso daqui, ó. Tá? É isso daqui o satélite geoestacionário. Então, a velocidade angular dele, não é linear, né? Claro, o raio dele, se você comparar com o raio da Terra, né, ele é muito maior. Então, a velocidade normal do satélite ela é maior do que a velocidade da Terra. Mas a velocidade angular do satélite vai ser igual à velocidade angular da Terra. Essa é a condição para um satélite geoestacionário. As velocidades angulares dele serem iguais. Ele meio que vai girar junto com a Terra, tá bom? Então sua velocidade angular será igual à velocidade angular da superfície terrestre. Perfeito, de cara já a letra A, beleza? Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. Então essa velocidade já passando para metro por segundo, 5 metros por segundo. Pneu devidamente montado na roda tem diâmetro igual a 70 centímetros. Então, o raio 35 centímetros, 0,35 metros, certo? Então, aqui, eu vou... o desenho está esquematizado, né? Eu vou chamar isso daqui de A, isso daqui de B, essa rodinha pequena, e essa rodona grandona de C, tá bom? Então, C, a velocidade é igual a 5 metros por segundo, e o raio é igual a 0,35 metros, tá bom? Presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros, então 0,035 metros, tá bom? Esse raio aqui do B. Então, raio do B, 0,035 metros. Eu vou passar isso para 1, 2, 3, vou passar isso daqui para decimal, para fração, desculpa, 35 sobre 1000. E aqui também, vou passar isso daqui para fração 35 sobre 100, beleza? O que mais? Junto ao pedal, presa ao eixo, uma outra roda dentada,
de diâmetro 20 centímetros. Então, essa roda aqui, o raio dela é 0,1 metros, certo? Então, 0,1 sobre 10 metros, tá bom? Supondo o ciclista imprime aos pedais um movimento circular uniforme, o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais, então ele está querendo a frequência, tá bom? Ele está querendo a frequência do A. A gente tem os dados aqui do C e do B, tá? E o C e o B, eles são acoplados por quê? Tá? Eles são acoplados por eixo, esse C e o B, tá? Essas duas rodas. Então, o que eu sei? Eu sei que a angular do B é igual a angular do C. Consequentemente, a frequência do B e o período do B são iguais à frequência do C e ao período do C, tá bom? A gente tem esses dois raios, né? E a gente tem essa velocidade. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que como a angular é igual, a velocidade é igual a angular vezes o raio. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir a velocidade angular primeiro, né? Como que eu faço para descobrir a velocidade angular? Velocidade angular é igual a... se a velocidade normal é igual a angular vezes o raio, a angular é simplesmente a velocidade normal sobre o raio, certo? Então, como que vai ficar isso? A angular é igual à velocidade sobre o raio, então a angular de C é a velocidade 5 sobre o raio, 35 sobre 100, se eu inverter essa fração, vezes 100, né? Então, simplificando, isso daqui dá 7, essa angular é igual a 100 sobre 7 radiano por segundo, tá bom? E o que eu posso dizer também? Como essas angulares elas são iguais, a angular do B é igual a angular do C, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a velocidade do B é igual a angular do C vezes o raio do B, certo? Então, qual é a velocidade do B? A velocidade do B é angular do C, então 100 sobre 7 vezes o raio do B. Quanto é o raio do B? 35 sobre 1000, tá bom? Então, vamos simplificar dois zeros aqui com esses dois zeros aqui de cima, e eu vou simplificar esse 7 com esse 35, tá bom? Isso daqui vai ficar 5. Qual é a velocidade do B, então? Velocidade do B é igual a meio, tá bom? Então, velocidade do B é igual a meio metro por segundo, beleza? Tá. Agora, o que mais que a gente pode fazer? A gente tem um acoplamento do B e do A aqui, ó. Por quê? Por uma correia, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que a velocidade do A é igual à velocidade do B, certo? Então, o que eu posso dizer? Que a velocidade do B é igual a 2πrf, sendo que esse raio é raio do A e a frequência do A. E aqui a gente matou o nosso exercício. Por quê? Quanto à velocidade do B? Velocidade do B é 1 meio. Duas vezes. Ele falou para considerar o π como 3, então 3, vezes o raio do A, que é 1 sobre 10, vezes a frequência do A. Então aqui quanto vai dar isso? Se eu jogar esse 2... na realidade, vamos fazer essa continha, vai? Meio é igual a 6 sobre 10 vezes a frequência do A. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou jogar esse 10 para lá multiplicando, vai ficar 10 aqui. Vou jogar esse 6 para cá multiplicando também, vai ficar 12, tá bom? Isso é igual à frequência do A, tá bom? Se eu simplificar aqui por 2, vai ficar 5 sobre 6. Só que essa é a frequência do A em quê? Em Hertz, tá bom? É 5/6 de Hertz. Só que ele está pedindo a frequência em RPM. Como que eu faço? Eu sei que 1 Hz é igual a 1 RPS, uma rotação por segundo. Ou seja, 60 rotações por minuto. Ou seja, se eu tenho 5/6, isso é igual a x, se eu multiplicar isso daqui cruzado, o x vai ser simplesmente 5/6 vezes 60. Simplificando esses dois valores, x é igual a 50 RPM. Correto aqui, letra E, beleza?
A 10. A figura a seguir ilustra 3 polias. É mais ou menos a questão da bicicleta, né? Então não vou nem ler. A velocidade escalar no ponto 1 é maior do que a do ponto 2. Não, né, pessoal? Porque a velocidade escalar no ponto 1 ela seria igual à velocidade escalar do ponto 2. Uma vez que... vamos escrever as relações aqui. Se elas estão acopladas por polia, a velocidade do A é igual à velocidade do B. Tá bom? Então, não. O que mais que eu sei nessa relação? Eu sei que a angular do C é igual à angular do B, porque elas estão acopladas por eixo. Eu sei que o período do C é igual ao período do B. A frequência do C é igual à frequência do B. E se a angular é igual a... Perdão, se a velocidade é igual a angular vezes o raio, se a velocidade angular das duas são iguais, a que tiver o maior raio vai ter a maior velocidade. Então, a velocidade do C é maior do que a velocidade do B, correto? Então, a velocidade angular da polia B é igual à da polia C. Sim, né? A gente escreveu isso daqui. A velocidade escalar do ponto 3 é maior do que a velocidade escalar do ponto 1, tá? E nesse caso, sim, tá? Sim, por quê? Porque se você for relacionar as duas, o que você sabe? Você sabe que a velocidade do A é igual à velocidade do B, certo? Só que a velocidade do B, ela não é menor do que a velocidade do C. Então, a velocidade nesse ponto 3, a velocidade do C, vai ser maior do que a velocidade do A, lá no ponto 1, tá bom? Então, sim, a velocidade angular da polia C é maior do que a velocidade angular da polia A. Sim, pelo mesmo motivo da velocidade, né? A velocidade angular da polia C é igual à velocidade angular da polia B. Só que, se a gente tem a velocidade do B sendo igual à velocidade do A, e a velocidade do C sendo maior do que a velocidade do B, então a velocidade angular da polia C vai ser maior do que a velocidade angular da polia A, tá? Espero que tenha feito sentido. Então, a soma aqui seria 14, né? Aqui é 11, então. Recentemente, o ônibus espacial Discovery levou tripulantes, tá? A missão foi bem sucedida antes de retornar à Terra a 400 km de altitude em relação à superfície, uma velocidade tangencial de módulo 26.000 km por hora. Considerando que a órbita foi circular e que o raio da Terra vale 6.400 km, qual foi o número de voltas completas dadas em torno da Terra num período de 6,8 pi horas? Tá, então vamos lá. Antes de retornar, a nave orbitou a Terra a cerca de 40 km, a 400 km da superfície. Então, se você tem a Terra aqui, você tem o seu raio da Terra, e da superfície você tem mais uma distância. Esse seu raio é 6.400 km, e essa distância é 400 km. Então, qual seria o raio da órbita? Seria a soma desses dois raios, ou seja, 6.800 quilômetros, tudo bem? E ele tinha uma velocidade tangencial de 26.000 quilômetros por hora, tudo bem? Qual foi o número de voltas completas dadas em torno da Terra em um período de 6,8 pi horas? Tá bom? Então vamos lá. O que eu sei? Velocidade, por definição, é ΔS sobre ΔT, correto? Qual é o ΔS? O ΔS seria o número de voltas vezes 2πr, que é a circunferência, tá? E qual é o ΔT? O ΔT seria justamente o período que ele deu pra gente de 6,8 pi horas, certo? Então, aqui você vai ter essa distância em quilômetros, você vai ter essa distância em horas, certo? E você sabe que isso é igual à velocidade, certo? E a velocidade é de quanto? 26
1000 quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Então, o quilômetro por hora simplifica. Ou seja, o n, que é o número de voltas, vai ser uma unidade adimensional, como a gente vê aqui, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse π com esse π. Qual foi o raio que a gente tinha lá? 6.800, né? Então, aqui, 6.800, eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar, né? Então, eu vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, isso vai embora, tá? E eu vou dividir mais uma vez por 10 para jogar uma vírgula aqui e simplificar um zero aqui. Esse 6,8 vai simplificar com esse 6,8. E se eu pegar esse 2 e jogar para lá, dividindo, 26 dividido por 2, nosso número de voltas é igual a 13, beleza? Resposta certa, então. Letra C. Vamos lá para 12. A pá de um ventilador realiza um movimento circular uniforme, levando 0,5 segundos para completar cada volta. Ou seja, o período é igual a 0,5 segundos, ou seja, 1/2 de segundo. Ou seja, a frequência é igual a 2 voltas por segundo, ou seja, 2 Hz. Então vamos lá. O período de revolução da pá é de 1 segundo. Não, né? O período de revolução da pá é meio segundo. O movimento da pá sendo circular e uniforme não apresenta aceleração. Olha lá, ó. Mais uma questão que eu bati muito na aula. Não apresenta aceleração? Claro que apresenta aceleração. Apresenta a aceleração centrípeta, tá bom? Isso caiu já aqui em umas 2 ou 3 questões. Em vestibular cai muito, e esse ano no vestibular de inverno caiu uma questão bem parecida, também da PUC, em medicina, perguntando se no MCU tinha força resultante, e tem força resultante, tanto é que tem aceleração, tá bom? Então, se vocês estão vendo a resolução dos exercícios e vocês não viram a aula, vejam a aula, porque vale a pena, tá? Se aumentar a velocidade de rotação, aumenta o valor da força centrípeta. Sim, a força centrípeta ela é dada por mv² sobre r. Então, se você aumentar a velocidade de rotação, você vai aumentar o valor da sua força centrípeta, tá? Com toda certeza. Então, acho que aqui já dá pra matar, né? A 1 tá errada, a 2 tá errada, a 3 tá certa, a gente teria que eliminar ou não a 4, né? Se aumentar a velocidade de rotação da pá, diminui o período. Cara, claro, né? Se você tem aqui o ventilador, a sua pá, ela tá aqui, né? Cara, você tá girando esse seu ventilador. Ele tá girando assim, ó. Tá girando a uma certa velocidade. Se você aumentar a velocidade de rotação, olha o que vai acontecer. Ó, ela vai girar muito mais, ó. Muito mais. Muito, muito, muito mais. Então, o que tá acontecendo com o período? Ela tá demorando mais ou menos para completar uma volta do que ela estava antes. Olha ela agora e olha ela depois, ó. Se você aumentar a velocidade, concorda comigo que tá demorando menos para ela completar uma rotação? Ela tá completando uma rotação muito mais rápido? Então, claro, você diminui o período, tá bom? Claro, também são grandezas, a gente pode provar isso matematicamente. V é igual a 2πr sobre t. Se você aumentar a velocidade de rotação, você está diminuindo o período, considerando que o raio dela permanece igual, é claro. Então, resposta certa aqui, somente a 3 e a 4. Beleza?